Gente, muito boa noite para você. Muito obrigado pelo convite. É a primeira vez que eu venho a Cristóvão Colombo. E eu gostei muito do que o rapaz aqui falou, né? Sabe as palavras do rapaz que veio fazer o devocional aqui? Para quem não sabe, meu nome é Marcos Nati, esse é meu nome, Nati, N-A-T-I. Então, sempre que tem uma Natália na igreja, alguém que fala Nati, eu olho também, entendeu? Natiele, qualquer coisa assim. Mas é meu nome, e as pessoas assim me chamam por esse sobrenome. Sou desenhista, cartunista, design gráfico, e tenho uma página no Instagram chamada Brother Bíblia, aonde nessa página eu faço os desenhos, pesquiso, estudo e posto lá. E pela graça de Deus, ali já com 327 mil seguidores. Então eu quero fazer alguns desenhos aqui também. E quando eu falo que sou desenhista, alguns pais chegam assim, eu vou chamar meu filho que é criança. Eu falo, não somente as crianças, mas os adultos também se interessam por visual, por imagem, né? E amanhã eu vou estar com as crianças dando aula para elas também. E de repente eu não possa demorar ao final do culto, porque a minha esposa está dando uma oficina na primeira presbiteriana de Vitória, e se der eu passarei lá para buscá-la, mas não é garantia. Então se alguém me perceber assim, indo embora um pouco depois do culto, rapidamente é por causa disso. Eu sou de Jardim Camburi, da IPB de lá, onde eu sou presbítero. E falar... obrigado. Deixa aí. Obrigado. Eu e a minha esposa estamos fazendo hoje acordamos bem cedo, porque a nossa igreja, a IPB de Jardim Camburi, iniciou hoje um trabalho para quem quer fugir do sedentarismo, ou seja, vamos caminhar, correr ou pedalar na praia. E fomos para lá bem cedo, que eu estou motivando a minha esposa, porque nós fizemos uma aposta. Tudo certinho, tá? Só faltou assinar o contrato, mas tem hora para acabar essa aposta, já tem algo específico, né, do que foi apostado, que não cabe aqui falar, mas ela tem que perder 3 quilos, eu tenho que ganhar 3 quilos. Vamos ver quem chega primeiro, né? Estamos empatados, tá? Ela perdeu 1 e eu ganhei 1. E é um pouco sobre isso também, sobre o nosso corpo, é o que eu quero trazer hoje aqui. O texto está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9. Do versículo 22 até o versículo 27, do 22 ao 27. Olha o que Paulo fala. 9, do 22 ao 27. Fiz-me de fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina.
aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Eu gosto de começar dizendo que a passagem "fiz-me de tudo para ganhar alguns", fiz tudo por causa do Evangelho, ela não pode ser interpretada como uma credencial para você fazer de tudo na sua vida, de todo tipo de libertinagem, para que de algum modo você possa ganhar o pecador. O texto que Paulo está aqui dizendo, ele não está assim, vou me fazer de prostituto para ganhar prostituta. Não é isso, ok? O cerne da questão aqui é que no seu trabalho, na obra missionária, ele pregava a gentios e judeus, a todos, e se aproximava de todos, a fim de apresentar o Evangelho a todos eles. E nós aqui estamos falando de uma cultura grega. Aos coríntios são gregos. E a cultura grega, antigamente, ela tinha algumas questões com relação ao corpo. Note que essa coisa da academia, por exemplo, e antes que eu me esqueça, obrigado, eu trabalhei numa empresa, na antiga Eletrocity, né, que quebrou, faliu. Eu trabalhava lá no marketing e eu e os meus colegas íamos todo dia almoçar no restaurante. Gente, você reparou que conversa em mesa de restaurante é sempre a mesma coisa? Bota o prato na mesa, são 3 assuntos: receita, que a comida está muito boa, mas a minha avó faz muito melhor; academia, porque eu sei que eu peguei bastante, mas olha, gente, segunda-feira eu vou começar a academia, e não começa coisíssima nenhuma. E outra, dieta. O cara pega o prato de comida do restaurante, do self-service, e fala assim: gente, eu sei que é muito, mas olha, eu vou entrar na dieta segunda-feira. Então eu fui percebendo isso, falei: gente, isso dá uma pregação, isso dá uma mensagem, né? E quando falo da academia não é uma coisa de agora, né? Não. Para você ter uma ideia, há 700 anos antes de Cristo, já existia academia. Claro que um pouco diferente, né? Porque afinal de contas, apenas os homens malhavam, e eles faziam isso, adivinha como? Sem roupas. Daí vem a palavra ginástica, né? Do ginásio, do nu. Exercitar-se sem roupas, no grego. Essa é uma sociedade aonde Paulo chegou a morar, né? Corinto, na Grécia. E note que as Olimpíadas são tão velhas quanto a academia, porque as Olimpíadas, elas surgem também há mais ou menos 7 séculos antes de Jesus. Acontece que o Monte Olimpo, né? O Monte Olimpo na Grécia, a residência dos deuses, havia um chefão, havia aquele cara que comandava a equipe, o negócio, né? O nome dele era Zeus. E no imaginário religioso daquela época, Zeus, o grande, né? Ele era adorado como qualquer outra divindade grega. E fizeram até uma imagem de Zeus lá em Olímpia, na Grécia, de mais ou menos 13 metros de altura, de modo que os navegadores, comerciantes, eles turistavam por lá, né? Queremos conhecer essa estátua e render honras a essa imagem, queimar algum tipo de incenso, oferecer algum tipo de sacrifício. Então,
De 4 em 4 anos, como ainda é hoje, as Olimpíadas aconteciam. Mas quem estava lá competindo? Aqueles que se preparavam nas academias. Nessa estátua de Zeus, eu sou cartunista, vou fazer um desenho aqui bem rápido. Nessa grande estátua de Zeus, né, havia uma divindade, mais ou menos assim, né, que ela estava na palma da mão de Zeus, segurando um objeto. Então, essa pequena estátua estava lá segurando um objeto que, na verdade, era uma coroa. Zeus assim sentado, e na palma da mão dele uma estatueta. Essa estatueta tinha um nome, era uma deusa. Ela segurava uma coroa. E por quê, pregador? Porque, simbolicamente, os vencedores das Olimpíadas receberiam da mão da deusa a coroa da vitória. E qual o nome dessa divindade? Nike, ou Nike, né? Nike, a deusa da vitória, honrava os vitoriosos dessa festividade religiosa esportiva. Então, aqueles homens se preparavam 4 anos. E você sabe muito bem, como eu, aquele que acompanha futebol, sabe que um atleta, né, um jogador, ele não pode beber qualquer coisa ou comer de tudo. Precisa obedecer critérios, precisa observar o cardápio, é tudo regrado. Essa talvez seja a parte ruim de ser atleta, né? Você tem que comer porções e você tem que ser disciplinado. Paulo, ele está ligado que lá em Corinto também tinha algo parecido com as Olimpíadas. Tinha um evento esportivo religioso que não acontecia de 4 em 4 anos, mas acontecia de 2 em 2 anos. O nome desses jogos, que não se chamavam Olimpíadas, eram Jogos Istmicos. Pregador, que nome estranho, nunca ouvi falar, o que vem a ser? Ok, é porque na geografia, o istmo é exatamente isso aqui, gente, ó, uma porção de terra ligada a outra por um filete de terra, né? Uma pequena estreita parte que une duas grandes porções de terra. E a Grécia e Corinto está nesse negócio aqui. Corinto, ela é um estreito, por isso que lá em Corinto, os jogos de 2 em 2 anos se chamavam Jogos Istmicos. Mas era para honrar Zeus? Não. O irmão dele era honrado. Netuno, na mitologia romana, que na verdade o nome é Poseidon, né? Seu nome de origem, nome grego. Poseidon, ou Netuno, era irmão de Zeus, era honrado de 2 em 2 anos. Paulo está ligado, como eu falei aqui, que a igreja vai entender o recado da carta, e é por isso que ele vai escrever de acordo com metáforas, levando os seus leitores a entenderem a mensagem do Evangelho por meio de figuras que eles conheciam e conheciam bem. Dito isso, a gente agora caminha aqui com o texto, quando ele aqui no versículo 24, vai fazer uma pergunta retórica, né? O que é uma pergunta retórica? É aquela pergunta onde ele mesmo responde. Ele está provocando o crente de Corinto a pensar, a raciocinar, a usar os neurônios. Tipo assim, não é assim que todos correm no estádio? Pois bem, está concordando. Correi de tal maneira
que vocês vão alcançar o prêmio. E ele vai falar aqui o seguinte, olha, da coroa. Gente, eles lá no estádio, em honra a uma divindade que nós sabemos que não existe, porque o ídolo não é nada, eles dão o máximo de si. Eles dão tudo que ele tem por uma divindade inexistente e ganham uma coroa. O vencedor subia no pódio, ganhava aquela coroa, né, de folhinhas, né, de pé de azeitona ou de louro, né? E tem um problema nessa coroa. A verdade é que essa coroa, no dia seguinte, as folhinhas começavam a cair, começavam a desbotar, o verde perdia a vida, coroa corruptível, que se corrompe, que morre, que desbota, perde seu valor, a sua coloração. Então Paulo faz com que os crentes olhem para as coisas eternas. Gente, eles lá correm, nós também. Eles lá estão pensando numa coroa que estraga, nós não. Nós estamos com vistas à coroa que jamais o tempo ou a ferrugem podem corroer, podem estragar. Sobre correr, esse verbo ele é usado para muita coisa, né? Qualquer coisa que você quiser conversar com alguém, gente, fala rápido aí que eu estou correndo. A gente usa esse verbo, né, para aplicar em momentos que você está com muita pressa, que você está sem paciência, ou que você está muito atarefado. Assim, rápido aí, cara, corre que eu estou com pressa, corre aí. Né? Você quer cortar a pessoa? Corre rápido, eu estou sem tempo. E a gente tem alegado estar sem tempo para coisas importantes. Houve um dia aí, cara, que um garotinho de 10 anos, a mãe dele, eu estava do lado e vi, é parente da minha esposa. A mãe, vai fazer o dever de casa. Não me estressa, mãe. 10 anos de idade, já está estressado. Então, a nossa sociedade hoje vai caminhando para um momento em que a gente está correndo o tempo todo. Gente, eu assino Disney, e agora a Disney está colocando propaganda no meio do filme, para me obrigar a assinar o Disney Premium. O YouTube já fazia isso. Eu não estou com paciência de esperar 40 segundos de propaganda. Eu estou sendo ensinado a isso. E olha que eu tenho 48 anos, de um tempo que você tinha que sentar na televisão e esperar o bendito comercial, e você não estava nem aí para isso. Mas a gente cada vez mais está querendo correr. E a gente reclama também, né? Está sempre correndo. Por exemplo, você vai reclamar que você está muito cansado, porque a tua vida é uma correria, do tipo, rapaz, eu sou estagiário, eu sou menor aprendiz, eu pego 3 ônibus, eu vou em terminal de Vila Velha, sei lá, Paú, Ibis. Rapaz, a minha vida é uma doideira, rapaz. Eu acordo cedo, e depois, né, eu vou para a universidade, para o IFES. Quando é à noite, eu estou cansadíssimo. E o que eu penso estou doido para chegar sábado, domingo, para ficar debaixo da coberta, não quero ver ninguém na minha frente. Talvez essa seja a sua realidade, né? O teu trabalho te suga as energias. O rapaz aqui falou muito bem. A gente culpa a universidade, porque nós não temos tempo. E aí o que acontece? A gente começa a ver a igreja como um grande peso nesse processo, porque graças ao meu cansaço, graças ao meu corre, eu não estou muito afim de amanhã acordar para vir na escola bíblica dominical. Mas vem aqui, tá, galera? Por causa do meu cansaço, dos meus compromissos, eu não estou muito afim de ir no culto, ou sequer durante a semana, se que eu tenho tempo, de frequentar um pequeno grupo de estudos, né? O que eu faço?
por causa da minha correria, eu me afasto das coisas eternas. Cuidado com isso, né? Porque, gente, se você ficar esperando para fazer a obra de Deus, quando você estiver menos cansado, olha, não vai acontecer, porque está todo mundo cansado. Agora, toma muito cuidado, porque alguns cansaços e desânimos podem ser por causa do pecado. Do tipo, a tua recorrente prática, aquele pecado que você trata como algo de estimação, né? Isso cansa, isso desanima a gente. Quando você fica preso a esse objeto que te impulsiona para baixo, que é o pecado, que você não sabe se desgarrar disso, você não vai para frente, você fica agarrado, aí você não anda, você não progride, não é constante. Então, esse tipo de pecado, que muitas das vezes não é confessado, isso vai te desanimar, isso vai te esgotar, e aí não vai haver alegria para fazer a obra de Deus. Há também um outro tipo de cansaço que pode ser o ativismo. Você já deparou, principalmente líderes, olha, eu vou fazer, para o negócio sair bem feito, eu vou fazer, eu vou botar a mão. Aí a gente não pega a garotada, não instrui, não ensina, porque a gente é pessimista do tipo, esse garoto que vai, esse rapaz aqui, olha só, rapaz, não vai conseguir fazer igual não vai fazer tão perfeito como eu faço não, e assim você vai morrendo aos poucos, né? É claro que vai morrer aos poucos, porque você está, o seu ativismo está te sufocando. Então a vida cristã passa a ser um problema na casa de muita gente, como eu já ouvi amigo meu casado, rapaz, na igreja eu era tão eficiente, não amorzinho, ele com a mulher dele, né? A gente subiu o morro, evangelizava, só que dentro da nossa casa, a gente não estava criando os filhos para a glória de Deus. Na igreja todo mundo, que casal, hein? Dentro de casa não tinha. Desviou o garoto, porque não entendeu que a vida cristã é uma corrida. Rapaz, é uma corrida, está aqui. Tem que correr, não para ganhar de Nike alguma coisa. Não é correr para ser salvo, tá? Porque eu vou ser salvo correndo para... Não, aqui não tem nada a ver com buscar salvação. Aqui é a recompensa do trabalho. Então, tem gente que está sem alegria na igreja por causa disso. Tem corrido corridas erradas. Em direção a coisas que são da terra, que não são eternas. Quer ver uma coisa? Eu, quando fui convertido, porque eu não nasci em lar evangélico, lá em casa não tinha nem Bíblia, tá? Só para você saber. Primeira vez que eu ouvi falar Jesus salva, eu tinha 12 anos de idade. Tudo que eu sabia sobre Jesus era o Corcovado do Rio de Janeiro. Jesus, a estátua do Rio de Janeiro. Alguém disse, Jesus salva, isso lá na frente foi sendo trabalhado no meu coração, enfim, e aí tornei-me jovem crente. E o pastor falou assim um dia no culto, eu preciso de homens para lixar os bancos da igreja dia tal. Eu era novo convertido, cara. Claro que eu levantei minha mão, né, gente? Eu não era esse novo convertido capengando, não. Estava ali, cara, 220 volts, ansiando lá, insaciáveis, né? Querendo ajudar, quero ajudar, me chama. Porque eu sei que lá na minha casa, meu pai foi totalmente contrário à minha conversão. Morávamos eu e meu pai. Meu pai nunca mais foi o mesmo, até hoje. Meu pai não gosta de crente. Mudou tudo. Então, eu sei que por causa dessa minha nova vida, eu tive que enfrentar o meu pai. Ele falou, você não vai para a igreja evangélica. Eu desobedeci. Mas eu me mantive. Ele entendeu, ele respeita, mas ele não curte, ele mesmo fala. Então, naquela ocasião, foi muito difícil para mim, não foi confortável, porque algumas corridas apertam o nosso calo, não é não, gente?
machuca o nosso pé, cansa. E a vida cristã não está isenta do cansaço, não está isenta. Mas eu lembro que o pastor chamou a gente para lixar o banco da igreja, eu e o meu amigo, né, um rapaz, um jovem também, fomos batizados no mesmo dia, a gente estava ajoelhado, lixando o banco da igreja e falando sobre coisas, eu não vou lembrar, né, gente, mas tipo assim, olha, tá difícil lá em casa, rapaz, e ele, minha casa também, cara, só ele era crente na casa dele, e eu na minha, então a gente se identificou muito, e a gente sentava assim, né, para conversar sobre as dificuldades, tentações, enfim, e ali ajoelhado, lixando o banco da igreja, passa por trás de nós um senhor, lá com seus 50 e poucos anos, ele fala bem assim, estou ouvindo a conversa de vocês aqui, e vou dizer uma coisa, eu já fui igual a vocês, animados assim, mas posso falar? Quando vocês tiverem o mesmo tempo de crente que eu tenho, isso vai esfriar. Vocês vão ver. O meu colega muito rapidamente respondeu assim: no dia que isso acontecer, eu me converto de novo. Por quê? Aquele senhor estava trabalhando na igreja? Estava. Estava lixando o banco na igreja? Estava, rapaz. Estava no culto de domingo? Estava, bonitinho. EBD estava também. Mas o que ele confessou para a gente? Estou sem alegria, meu amigo. Nas entrelinhas. Eu perdi a beleza do cristianismo. Já não é mais a mesma coisa que me encanta o cristianismo. Gente, isso é extremamente perigoso, porque o cristianismo, ele é renovador. Ele é renovador, tem que ser verdade isso na sua vida. Cansa? Ih, rapaz, é luta demais. Pô, vai perder a amizade? Vai, você vai ser, às vezes, mal recebido no grupo, na roda de amigos, você vai ser zoado, você vai ser apelidado. Tem o ônus, mas o bônus, ele é excelente para lá, está muito além. Então lembre-se disso, correr com alegria, porque a nossa alegria, vem da onde? Vem do Senhor. Paulo, ele continua então, falando aqui sobre um outro esporte, e algo que poucas pessoas sabem, é isso aqui, né? Que o esporte que Paulo vai citar agora, é o boxe, que também era uma modalidade presente nas Olimpíadas e nos Jogos Istmicos. Mas se engana você que acha que o boxe do tempo de Paulo era o boxe de hoje, tá? Não tinha luva não. O negócio era pegar um cinto de couro e envolver na mão várias vezes. Era perigoso. O impacto era tremendo. Machucava a mão do cara e machucava a cara do outro, né? Era muito mais agressivo. Aí as leis foram modificando para ficar uma coisa mais confortável, né? Então, Paulo, ele vai falar o seguinte, olha, né, no versículo 25, aliás, no versículo que está aqui, que ele fala assim, né, 25, todo atleta em tudo se domina, para alcançar uma coroa, ok? 26, assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, porque numa luta, qualquer modalidade de luta, você não pode errar o soco. Eu não entendo de boxe, mas eu sei de uma coisa, se o sujeito erra o soco, ele abre a guarda para o seu oponente, fica vulnerável, vai levar um na costela. Então você não pode perder tempo, você não pode errar o alvo, você tem que identificar a fragilidade do seu oponente, do seu inimigo. O que ele fala aqui é que ele não perde tempo dando soco no ar. E o que vem a ser isso? Gente, eu não desperdiço soco. Eu não perco tempo.
Porque, às vezes, a gente luta contra os inimigos errados, né? Você reclama do Brasil, da política brasileira, do Senado brasileiro, você reclama da rua esburacada do seu bairro, né? Do prefeito da sua cidade, você reclama para tudo que está além de você. Mas você tem uma dificuldade muito grande de enxergar os defeitos que há em você. Então, Paulo, ele está assim, gente, quando eu entro no ringue, em minhas palavras, né? Eu preciso conhecer o meu oponente, o meu inimigo. Sabe quem é o seu pior inimigo? É aquele que você vê no espelho, é você mesmo. Gente, a gente atrapalha as coisas. Nós temos uma maestria de dificultar a nossa vida, de atrasar alguns, né, progresso, porque Paulo, ele no versículo seguinte, 27, ele fala, opa, achei que é meu inimigo aqui. No versículo 27, ele fala, descobri com quem eu estou lutando. Esmurro o meu próprio corpo. Achei, eu sou o causador dos grandes prejuízos. É assim, rapaz. A gente é o causador das grandes tragédias que acontecem com a gente. A gente fica tentando lutar contra a igreja, contra alguns ministros, contra as instituições, mas de fato, quem atrapalha as coisas, no fim das contas, eu estou me atrapalhando. E ele está muito preocupado aqui que a igreja entenda a gente. Ei, desperta, você precisa tratar você. Você precisa entender você. A obra de Deus precisa avançar. E você é uma ferramenta na mão de Deus. Então cuide-se, trate-se, arrependa-se. Identifique as suas fraquezas e trate isso. Porque no fim ele vai falar assim, olha, eu faço isso, gente, eu esmurro meu corpo, eu reduzo a escravidão a fim de que eu possa dominar o meu corpo, porque já pensou, se no fim das contas eu sou encontrado reprovado, é isso que ele está dizendo. Então, caminhando aqui para o fim da mensagem, a gente precisa entender uma coisa, a obra de Deus, ela é feita por pecadores como a gente. Rapaz, é gente igual a você, rapaz, que faz a obra de Deus, é gente igual a mim, esse monte de gente com problema aqui, né? A gente cheio de problema, Deus está usando a gente, apesar de, no entanto, podemos ser mais usados ainda, se a gente se entregar mais nas mãos dele. E eu, pela graça do Senhor, né, eu já estive pregando em algumas igrejas e praças. Nós temos um projeto de pregação de praça lá na nossa igreja, de 14 dias. Então a gente lida com públicos muito diferentes, né? E uma experiência que eu tive é que fora da igreja as coisas não têm um formato definido, né? Aqui não, todo mundo sentado, me ouvindo, ninguém me interrompe, mas na rua, rapaz, é um bêbado, é um motoqueiro, é um cara que implica, é um casal morador de rua brigando, enfim. Então, são coisas assim, que acontecem do nada. E quando eu trabalhava na Eletrocity, eu tinha 1h30 de almoço. Até que eu brinquei aqui no começo, né, que eu almoçava com os meus colegas. Depois fiquei, gente, todo almoço, essa conversa de academia, receita e dieta, não, eu vou passar a almoçar sozinho. O que eu fazia? Eu tinha que cumprir alguns compromissos de dar EBD, de pregar, e eu tinha que usar essa hora do almoço para almoçar e para ver se, né, para desenvolver um sermão, desenvolver uma pregação. Eu saía do trabalho, ia para uma pracinha,
almoçava 15 minutinhos, o restante do meu almoço era lendo pela graça do Senhor, né, para cumprir com esses compromissos. Acontece que durante a minha caminhada para a praça, eu passei em frente a uma casa. Eu tinha que passar nessa rua para chegar até a praça. E nessa rua tinha uma casa cheia de crianças. As crianças implicavam comigo todos os dias. Eu passava em frente dessa casa, esses garotos, que eram uns 5, assim, desse tamanho assim, eles agitavam o portão da casa e gritavam, Bin Laden, Bin Laden. Alguns não vão saber quem é, né? Mas foi um terrorista afegão. Porque eu tinha uma barba bem grande, né? Eu vou te contar que eu fiquei muito, mas muito chateado. Hoje não, tá, gente? Mas eu fiquei. Eu fiquei assim, poxa, todo dia é isso? Se acontecer amanhã, vou chamar para conversar. Vou falar com o pai e com a mãe. Passei em frente à casa, esses moleques estão lá agitando aquela grade igual uma jaula e me gritando, Bin Laden, Bin Laden, Bin Laden. Fui no portão, falei, não corre não. Eles correram para dentro de casa. Volta aqui, quero falar com vocês. Só que na hora, a chave virou. Eu pensei, cara, não vai dar certo, eu vou botar pilha nesse negócio, né? Piora, né? Vem cá vocês, querem ser meus amigos? Como assim, tio? Eu posso dar aula de desenho para vocês. Como assim aula de desenho? Aí eu estava com meus caderninhos de preparar estudo bíblico, aí peguei o caderninho, aí eu fiz muito desenho, tipo assim, vê se sai aqui, né? Aí, nossa tio, é sério que você vai ensinar isso pra gente? Vou. Tio, faz mais um desenho aí. Mais ou menos assim, né? Fazendo aqui rápido. Aí, tio, desenho agora o Homem-Aranha. E eu fiquei assim, gente do céu, vou ficar cansado. Homem de ferro, agora tio, Homem de ferro. Vou ensinar vocês a desenhar, ok? Aí eu combinei com eles, né? Avisaram os pais. Claro que os pais vieram acompanhar de perto. Eu sei que os moleques foram chamando os outros e foi enchendo aquela casa. Era 2 vezes por semana na hora do almoço. Então eu tive que mais uma coisa para fazer na hora do almoço. E eu fui conversando com eles bem assim, eu posso orar por vocês? Pode, vamos fechar os olhos? E eles fechavam os olhos. Eu falei de Jesus para eles. E um falou assim comigo, tio, eu não posso ser da igreja. Falei, por quê? Porque eu erro as mesmas coisas. Rapaz, ele me falou isso. O garoto me respondeu assim, eu erro nas mesmas coisas. Eu falei assim, bate aqui, cara, eu também. Eu erro, cara, eu repito, eu faço umas burrices de vez em quando aí, eu sei que é errado. Vou lá, eu fico depois todo chateado, mas a gente tem que confessar nossos pecados. Então a gente foi conversando, daqui a pouco chegou uma galera e eu fui instruindo, e era tanta dificuldade, porque eu tinha gente, a maioria, o pai preso, lá na serra, tá? Pai preso, morava com a avó, a mãe saiu de casa, o pai foi morto, tá? Só dificuldade. E eu fiquei assim, gente, já pensou se eu me desvio? Isso, rapaz, já pensou? Eu ficava assim meio bolado. Cara, já pensou? Esses garotos, eles então, assim, eu não sei o que eles enxergam em mim, né? Qual o grau de confiança, mas eles querem estar aqui do meu lado. Eles permitem que eu fale com eles.
E eu fiquei assim, já pensou, rapaz, esses moleques crescem e eu estou fora do caminho do Senhor? Não posso não, rapaz. É isso que Paulo está falando. Eu não posso, depois de ter pregado a gregos e gentios, depois do final de tudo, da corrida e da luta, me encontrar desqualificado, reprovado, afastado do Senhor. Não posso não. Pensa nisso, galera, pensa nisso. O fim é o que mais importa. A tua vida cristã hoje, ela pode ser melhor, mais alegre, mais dinâmica, tá? Mas precisa estar aqui, ó, nesse livro. Precisa estar no momento que está sozinho também, lendo esse livro, aprendendo sobre esse livro, orando com o Deus que escreveu esse livro, se relacionando com Ele. A obra de Deus é feita por pessoas como eu e como você. Vamos então orar? Senhor, perdoa as nossas falhas. A pessoa que muitas das vezes é desastrada com relação ao compromisso contigo. Estamos aqui debaixo da sua mão, pedindo desculpas, querendo nos entregar mais ao seu serviço. Nós não conseguimos fazer isso por nossas próprias forças. Por isso nós precisamos da sua ajuda, do seu amor presente em nós. Amém.